a lei exige, desde a vigência da Lei 13.185 de 2015, ela exige que as escolas implementem estruturas de combate ao bullying. Fran, mas o que são essas estruturas de combate ao bullying? Fica comigo até o final que nós vamos entender claramente o que são essas estruturas. Então, assim, o cenário comum que eu vejo aqui, chamamos os pais, fazemos roda de conversa, orientamos os professores. Fran, a gente agiu. Mas a pergunta é, você tem essa estrutura? Você implementou esse programa de combate ao bullying com protocolos, registros, capacitação continuada da sua equipe formada e alinhada ao que diz a Lei 13.185? E qual é o problema? Quando você não conhece essa estrutura e começa a implementar ações esporádicas. Essas ações esporádicas, elas são exaustivas. A cada novo caso, a escola parte do zero, porque ninguém sabe como deve agir numa situação de bullying, numa situação de denúncia, quando recebe uma notificação judicial, quando um pai pede uma reunião. Então, assim, eu percebo essa falta de coesão da equipe e isso desgasta todos os envolvidos. A gestão acaba se tornando uma gestão absolutamente reativa. A gente só age quando o negócio está pegando fogo. Não uma estrutura preventiva. Que se você atua na prevenção, todos os processos ficam muito claros, desde o momento de uma denúncia do bullying, o encaminhamento, o que fazer, como documentar, como estruturar, e agora o que eu faço, chamo ou não conselho tutelar, chamo ou não o pai, coloca um aluno de frente para o outro, pede desculpa, não pede desculpa. Quando você tem uma estrutura onde existe uma coesão nas ações, não existe esse desgaste normalmente causado por ações esporádicas. Essas ações esporádicas, elas são frágeis porque não trazem elas não são capazes de criar documentos e rastros de que a sua escola age no intuito de resguardar aqueles alunos. Então é tudo muito superficial, desestruturada, frágil. E mais, uma coisa que eu percebo assim, na minha vivência profissional, quando que a gente sabe se uma escola tem essa fragilidade, essa vulnerabilidade jurídica? A partir da primeira notificação extrajudicial, ou pode ser uma notificação judicial que a sua escola recebe. Quando um aluno ou uma aluna sofre bullying, a primeira coisa que os pais farão é procurar informações com advogados, ou na delegacia, ou procurar promotor de justiça. Eles vão se informar com relação aos seus direitos. E a primeira atitude que um advogado faz diante de uma omissão, diante de um caso de bullying que não foi solucionado na escola, é notificar extrajudicialmente a escola. Essa notificação, se você receber, saiba que ali é uma preparação para uma ação judicial. E quando a escola não tem essa coesão, essa estrutura, essa adequação legal, na primeira notificação já se percebe, porque o advogado e a escola, assim que recebe a notificação, ela precisa apresentar uma resposta. E quando ela vai apresentar essa resposta para o advogado que notificou, para o advogado do aluno ou da família que notificou, ela precisa apresentar uma resposta. E o advogado da escola que fará essa resposta, ele precisa coletar informações. E aí me conta, o que vocês implementaram de ações nos pilares de educação, prevenção e intervenção? Algumas escolas falam assim, então a gente tinha palestra ou a gente faz roda de conversa. Tá, legal, mas documentado, o que vocês têm? Não temos nada. Nesse momento a sua escola já começou a perder. Então eu falo que uma escola que não está adequada à lei, ela não resiste sequer a uma notificação judicial, que é uma preparação para a propositura de uma ação. Porque se eu sou advogada e vou processar uma escola, antes de eu processar,
eu jogo uma notificação para entender efetivamente o que aconteceu. Quais foram as ações que essa escola teve no sentido de atender aquilo que a lei determina. E essa notificação é o termômetro para saber se a sua escola será condenada ou não. Porque se ela estiver adequada à lei, a elaboração dessa contranotificação é muito simples. O autor, o advogado do aluno que sofreu bullying notifica a escola diz, olha, no pilar de educação nós fizemos X, P, T, A. No pilar de prevenção, isso. No pilar de intervenção, isso. No dia tal, atendemos o aluno. No dia tal, então tudo aquilo é estruturado. Você demonstra que não está vulnerável, sua escola é coesa nas ações, está adequada à lei e tem força para bater de igual para igual diante de uma notificação. E digo mais, dependendo da resposta que essa escola der numa contranotificação, esse advogado saberá se vale a pena ou não propor uma ação contra essa escola. Olhem a importância de atuar na prevenção e de estar adequado àquilo que a lei determina. Outra coisa, as escolas que não têm, as escolas que implementam ações esporádicas de combate ao bullying, elas não se sustentam sem registro ou diretriz, porque é tudo muito vago, é tudo muito solto, as ações são soltas, não estruturadas, e isso cria um cenário de confusão, uma confusão de equipe, uma confusão entre todos os envolvidos. E mais ainda, e o pior de tudo, quando você tem essas ações esporádicas de combate ao bullying não estruturadas, você não tem prova jurídica, você não tem absolutamente nada capaz de defendê-lo diante de uma ação judicial. E aí nós vamos entender, fazer uma analogia. É como apagar incêndio com balde de água. Pode até funcionar no começo, essas ações esporádicas, mas chega uma hora em que a chama cresce, a situação do bullying começa a tomar proporções cada vez mais complexas e a escola não tem bombeiros treinados nem extintor à mão. E é isso que causa uma vulnerabilidade.